Num casamento luxuoso, rodeado por centenas de casais de mãos dadas, um homem estava sentado sozinho na mesa do fundo. 200 os olhares se voltaram para ele quando o noivo chamou o nome dele pelo microfone. Caleb Turner, um pai solteiro que tinha viveu invisível por 15 anos, sentiu o peso de cada olhar. Ele não tinha sido fraco. Ele escolheu desaparecer para criar sua filha. Mas esta noite, ele estava forçado a vir à luz. A única pergunta que restou foi isto. Quando um homem tiver sido invisível por tanto tempo, será que ele ainda sabe como existir por si mesmo? Mas isso o momento do casamento ainda estava a 3 dias de distância. Longe. Nesse momento, Caleb Turner estava na cozinha dele, olhando fixamente para um objeto cor creme. Envelope que ele havia tirado do correio pilha. O endereço de retorno pertencia a Marcus Brennan, alguém que ele não tinha com quem conversei em mais de uma década. O envelope parecia mais pesado do que deveria. Ele deslizou o convite para fora. Relevo dourado. Letras coloridas anunciavam o casamento de Marcus. Traje a rigor, bar aberto, mais um acompanhante. Encorajado. Caleb leu a data 2 vezes e depois escorregou o cartão de volta dentro e o colocou em o fundo da lixeira de reciclagem embaixo jornais velhos e correspondências indesejadas. Ele disse para ele, era prático. Ele não tinha motivo para ir. Marcus já havia superado isso há anos. Há alguns anos, construiu uma vida que Caleb não conseguiu seguir. Era assim que as coisas funcionavam. Pessoas deixou-se levar. Era mais fácil assim. Na manhã seguinte, Lily encontrou o convite. Ela desceu as escadas segurando-o entre 2 dedos como prova. Seu cabelo escuro foi preso em um rabo de cavalo desarrumado, e seus olhos carregavam aquele olhar penetrante que ela tinha quando ela estava prestes a confrontá-lo sobre algo. Ela tinha 17 anos agora, quase uma adulta, e ela havia parado de deixá-lo escapar se escondendo. Você ia para jogue isso fora, disse Lily. Não era uma pergunta. Ela enviou o convite para a mesa da cozinha entre eles. Caleb serviu-se de café e não olhou. Ele podia sentir o olhar dela fixo nela. Ele podia sentir o olhar dela, firme e implacável. Ela tinha conseguido isso. Dele, a capacidade de esperar por alguém. Em silêncio. Eu não conheço mais o Marcus, Caleb. Finalmente disse. Ele manteve a voz calma. Como se fosse um fato simples e não uma desculpa. Já se passaram 15 anos. Pessoas mudar. Lily sentou-se em frente a ele e dobrou seus braços. Ela não atendeu o telefone. Ela não desviou o olhar. Foi então que Caleb sabia que isso não ia ser uma conversa curta. Você vai, ela disse. Disse. Seu tom não deixava espaço para negociação. Caleb ergueu os olhos do seu café. Lily, não vou a um casamento onde não conheço alguém só porque algum cara que eu usei para trabalhar com decidiram me convidar para sair de polidez. Ela balançou a cabeça. Não se trata de Marcus. Trata-se de você. Caleb ele pousou a caneca. O que é isso? O que isso quer dizer? Lily inclinou-se para a frente e sua voz baixou. Não de raiva, mas de algo mais pesado. Preocupação, talvez. Ou medo. Pai, estou indo para a faculdade já faz 4 meses e estou com medo de que quando eu for, você simplesmente vai desaparecer. As palavras o atingiram mais forte do que Caleb esperava. Ele abriu a boca e depois fechou a Lily e você continuou falando. Você passou a minha vida inteira comigo, certificando-me de que tinha tudo o que precisava. Você desistiu dos seus amigos. Você parou. Saindo. Você se transformou em minha pai e nada mais. E eu te amo por isso. Mas estou apavorado com a possibilidade do segundo eu vou embora, você vai acordar um dia e perceber que você não sabe como ser uma pessoa não mais. Caleb sentiu algo rachadura dentro do peito dele. Ele queria argumentar, para lhe dizer que ela estava errada, que ele estava bem, como sempre estivera. Tudo bem.
Mas a verdade estava bem na nossa frente. Ali entre eles, quieto e inegável. Ele se tornará invisível, não para ela, mas para si mesmo. Ele havia passado 15 anos em uma rotina tão rígida que havia deixado de sentir como uma escolha. Trabalho, casa, compras, jantar, repetir. Ele havia se convencido disso. Bastava que isso fosse o suficiente, que ser pai fosse suficiente. Que ele não precisava de mais nada. Outro. Não estou pedindo que você mude completamente a sua vida. Vida, disse Lily, agora com a voz mais suave. Só estou pedindo que você vá a um casamento, conversar com as pessoas, ser visto. Só isso. Uma vez para mim. Caleb olhou para o seu filho e viu a menina que ele havia criado e a mulher em que ela estava se tornando. Ela estava certa. Ela sempre estava certa. Ele odiei isso. Tudo bem, disse ele. Eu vou. Lily sorriu. Um sorriso verdadeiro, não um sorriso pequeno. Ela dava sorrisos cautelosos quando estava tentando fazê-lo se sentir melhor. Ótimo. E você vai ficar o tempo todo. Nada de sair escondido mais cedo. Caleb ergueu uma sobrancelha. Eu discordei. Para isso. Ela se levantou e agarrou o convite. Tarde demais. Estou colocando isso aqui na geladeira para que você não possa jogá-la fora. De novo. A semana que antecedeu o casamento transcorreu lentamente. Caleb descobriu ele mesmo pensando nisso mais do que ele queria. Ele não tinha ido a um evento social. Evento em anos, não um que não foi relacionado à escola de Lily ou algum dos pais obrigação. Ele não possuía um terno que ele não estava mais em forma. Ele teve que ir para uma loja de departamentos e comprar um, e até mesmo aquilo pareceu estranho. O vendedor continuou fazendo perguntas sobre a ocasião, tentando puxar conversa, e Caleb deu respostas curtas até que o homem parou. Tentando. Na manhã do casamento, Lily o ajudou com a gravata. Ela ficou de pé. À sua frente no corredor, ela mão se movendo com uma confiança impressionante e isso fez perceber que ela havia aprendido as coisas aconteciam sem ele. Ela havia amadurecido. Ela não precisava dele da mesma forma que antes. E esse pensamento o aterrorizou ainda mais. Do que qualquer casamento jamais poderia. Você parece bom, disse ela, dando um passo para trás. Examinar o trabalho dela. Caleb olhou para ele mesmo no espelho. Ele parecia alguém brincando de se fantasiar, como um homem. Tentando me lembrar do que as pessoas normais fazem, fiz isso. Estou ridículo, murmurou ele. Lily revirou os olhos. Você parece alguém que está prestes a ir se divertir tempo. Tente se lembrar da sensação. Como? Caleb dirigiu sozinho até o local do evento. O casamento estava sendo realizado em um local restaurado. Mansão nos arredores da cidade, o tipo de lugar que custa mais para alugar do que Caleb feito em 3 meses. Ele estacionou bem longe. Canto do estacionamento onde os carros estavam mais velho e menos refinado. Ele sentou-se em seu caminhão por 10 minutos, agarrando-se ao volante, dizendo a si mesmo que podia ainda assim sairia. Ninguém notaria. Marcos provavelmente nem se lembraria convidando-o. Mas então ele pensou em Lily, sobre o jeito como ela tinha olhado para ele e sentiu a esperança em seus olhos naquela manhã. Ele refletiu sobre a pergunta que ela havia feito. Perguntou, aquela que ela não havia dito. Alto. Você sequer sabe como existir sem mim. Caleb não tinha um responder, mas ele devia isso a ela e talvez para si mesmo para descobrir. Ele saiu do caminhão e caminhou em direção à entrada, com as mãos nos bolsos. Seu coração batia forte de um jeito que não batia antes. Em 15 anos. O salão de recepção era tudo o que Caleb esperava e temido. Lustres de cristal pendiam de tetos abobadados, projetando uma luz quente sobre mesas cobertas com toalhas de linho branco. Flores transbordaram dos arranjos de mesa e tons de rubor e marfim. Para onde quer que ele olhasse, os casais estavam juntos, de mãos dadas.
entrelaçados, inclinando-se um para o outro com a naturalidade das pessoas que pertenciam àquele grupo. Caleb sentiu como se tivesse entrado num palco no meio da apresentação sem saber suas linhas. Ele abriu o caminho até o mapa de assentos perto da entrada. O nome dele foi impresso em um pequeno cartão, tabela 18. Ele examinou a sala e a encontrou no canto traseiro, parcialmente escondido atrás de uma coluna decorativa. Relevo sobreposto. Pelo menos ele podia sentar-se de costas para a maior parte da multidão. Pelo menos ele poderia fazer-se pequeno. A mesa estava meio cheia quando ele chegou. Um casal de meia-idade estava sentado de um lado, vestidos com roupas em tons de azul marinho combinando. Estavam absortos em uma conversa com o outro. Um casal do outro lado da rua, rindo sobre algo que Caleb não tinha ouvido. Ele pegou o assento mais próximo da parede, aquele que estava de costas para o centro da sala. Ninguém o cumprimentou. Isso foi ótimo. Ele preferia assim. A cerimônia foi curta e eficiente. Caleb estava sentado na última fila e assistiu Marcos trocar votos com uma mulher chamada Clary, alguém que Caleb tinha nunca se encontraram. Pareciam felizes. Isso foi. Era tudo o que importava. Caleb havia batido palmas. Quando todos os outros aplaudiram, sorriram quando pareceu apropriado e escapou-me. Antes que alguém pudesse chamar sua atenção. Agora, na recepção, ele disse para si mesmo que só precisava aguentar até o jantar. Então ele poderia ir embora. Lily jamais saberia. Um garçom se aproximou e encheu seu copo de água. Vidro. Caleb agradeceu-lhe em voz baixa. O casal da marinha olhou de relance e cumprimentou educadamente. Assentiram com a cabeça e depois voltaram para os seus lugares. Conversa. Caleb pegou o celular e fingiu ler alguma coisa importante. Era uma habilidade que ele tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, com aparência ocupada, parecendo que ele tinha outro lugar para ir. Ele parecia estar bem. A sala começou a encher. Tocava música de algum lugar perto da frente. Um jazz quarteto executando algo lento e elegante. As pessoas circulavam entre as mesas, cumprimentando amigos, posando para fotos. Caleb manteve os olhos baixos, rolando a tela. Sem nada em seu telefone. Ele poderia sentir a energia ao redor dele, o zumbido de celebração, mas parecia distante, como ele estava observando através do vidro. Então alguém se sentou ao lado dele. Caleb levantou os olhos. Uma mulher vestida com um verde escuro. O vestido havia levado a cadeira para a esquerda dele. Ela tinha cabelos castanho-avermelhados presos frouxamente para trás. E ela estava sozinha. Sem parceiro a seguindo. Atrás dela. Ninguém guardando o lugar dela. Ela colocou sua pequena bolsa sobre a mesa e olhou ao redor da sala com a expressão de alguém avaliando uma rota de fuga. Esta é a mesa 18, certo? Ela perguntou, virando-se para Caleb. Sua voz estava calmo, quase cansado. Ele assentiu com a cabeça. Sim, é isso mesmo. Ela suspirou. Algo entre alívio e renúncia. Bom. Eu estava preocupado que acabaria no mesa de casal na frente. Isso foi um pesadelo. Caleb não sabia o que ele tinha a dizer. Então, não disse nada. A mulher não pareceu se importar. Ela recostou-se na cadeira e observou o quarto da mesma maneira que ele vinha observando isso, como um forasteiro, como alguém que tinha comparecido por obrigação, não por obrigação. Excitação. Após um instante, ela falou novamente. Eu sou Nora, aliás, é amiga da noiva. Bem, ex-colega de trabalho. Não conversamos em 2 anos, mas aparentemente isso ainda você ganha um convite de casamento. Caleb ofereceu um sorriso pequeno e educado. Caleb, amigo de um noivo, também também não. Conversaram em anos. Nora soltou um breve suspiro. Rir. Não era cruel nem zombeteiro. Foi o som de alguém reconhecendo uma verdade compartilhada.
Então, estamos ambos aqui por causa de culpa, ela disse. Caleb quase sorriu. Algo assim. O jantar foi servido. Em ondas. As saladas chegaram primeiro, depois frango assado com legumes que foram arranjados com tanto cuidado que chega a parecer que comida de verdade. Caleb comeu devagar, agradecido. Para distrair. O casal na marinha havia passado a conversar com as pessoas na mesa ao lado, e o resto dos assentos ao redor deles permaneceram vazios. Era só ele e Nora no final, os dois. Pessoas sentadas no mesmo silêncio. No meio da refeição, Nora sentou-se. Ela pegou o garfo e se virou para ele. Posso te perguntar uma coisa? Caleb olhou e acabou, cauteloso. Claro. Ela gesticulou em direção ao quarto. Em direção a todos os casais e risos e o tilintar dos copos. Será que isso alguma vez dá a sensação de como se fosse um planeta completamente diferente para você? Tipo todos os outros receberam um manual de instruções. Isso, e você perdeu o dia em que eles distribuiu. Caleb sentiu uma mudança em seu peito. Era o tipo de pergunta que ninguém jamais lhe fizera antes. O tipo que presumia que ele poderia entender. Ele pousou o próprio garfo e ponderou sua resposta. Sim, disse ele. Em silêncio. Sim. Nora assentiu, sua expressão suavizada. Eu imaginei. Você tem aquele olhar. Aquele que diz que você esteve do lado de fora por um enquanto. Caleb não sabia se era isso um insulto ou uma observação, mas aconteceu. Não doeu como ele esperava. Em vez disso, a sensação era de ser vista. Vista de verdade. Não fui alvo de críticas, não fui julgado, apenas reconhecido. Eu tenho uma filha, disse ele. As palavras saindo antes que ele pudesse impedi-los. 17. A mãe dela foi embora quando ela tinha 2 anos. Eu tenho feito isso sozinha desde então. Nora fez. Ela não hesitou. Não ofereceu nenhuma demonstração de compaixão. Ou mudar de assunto. Ela simplesmente ouviu. É muito tempo para aguentar. Algo por conta própria, ela disse. Caleb olhou para as próprias mãos. Eu não tinha uma escolha. Alguém tinha que aparecer para ela. Então, eu fiz. Nora observou por um tempo. Naquele instante, então falou novamente, com a voz dela. Mais gentil agora. E quanto a aparecer? Para você mesmo. A pergunta foi um golpe duro. Caleb não tinha resposta. Ele passou 15 anos garantindo que Lily. Ela tinha tudo o que precisava. Estabilidade, rotina, um pai que não o abandonava. Ele tinha construído toda a sua vida em torno disso. Promessa. Mas em algum ponto do caminho, ele havia deixado de existir fora dali. Ele havia se tornado um papel, não uma pessoa. E agora, sentada aqui com um estranho que de alguma forma compreendido, ele percebeu como ele havia desaparecido profundamente. Eu não sei mais como fazer isso. Caleb admitiu. Sua voz mal era em um sussurro, Nora assentiu lentamente. Como se ela já esperasse essa resposta. Sim, eu entendo. Fui casado por 12 anos. Meu ex-marido me deixou há 3 anos, e eu passei os primeiros 2 anos depois disso apenas tentando me lembrar de quem eu era antes dele. Descobri que eu me havia diminuído muito, tentando mantê-lo feliz que eu esqueci que deveria ter começado o espaço também. Caleb olhou para ela. Sério. Olhou para ela e viu o mesmo. Exaustão que ele sentia, o mesmo peso de tendo passado muito tempo sendo invisível. Eles não eram iguais, não exatamente, mas eles estavam perto o suficiente. Perto o suficiente para entender. É assustador, não é? Disse Nora. A ideia de ser visto novamente, de deixar que alguém realmente olhe para você e correm o risco de não gostarem do que encontrarem. Caleb sentiu a garganta apertar. Ele não esperava por isso. Ele tinha vindo aqui para sobreviver por algumas horas e ir embora. Ele não se espera que você se sente ao lado de alguém que conseguia expressar em palavras as coisas que estava com muito medo de dizer o nome.
Sim, ele disse. Disse. É sim. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo. Depois disso. Mas não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que emanava de duas pessoas que ambos haviam passado tempo demais fingindo ser ótimo. Então a música mudou. O quarteto se transformou em algo, o clima era otimista, e as pessoas começaram a se mover em direção à pista de dança. Caleb observava os casais. Giram e balançam, seus movimentos fáceis e desprotegido. Ele sentiu o impulso familiar de encolher-se, para se tornar menor, para desaparecer na parede atrás dele. Mas antes que ele pudesse falar, Nora se pronunciou. Você sabe qual é a pior parte? Perguntou ela. Caleb olhou para ela. O quê? Todos estão olhando para nós. Caleb, ela franziu a testa e olhou ao redor do quarto. Estava certo. Várias pessoas nas proximidades. As mesas estavam olhando para eles, sussurrando por trás das mãos, seus olhos demorando um pouco demais. Ele não tinha percebido antes, estava muito focado em mantendo a cabeça baixa. Mas agora que Nora havia apontado isso, ele podia sentir o peso da curiosidade deles. 2 pessoas sentadas sozinhas na mesa do fundo. 2 pessoas que não se encaixavam. Eles provavelmente estão se perguntando por que nós estamos. Com ninguém, disse Nora, em tom de voz neutro. Seco, mas não amargo. Ou estão inventando histórias sobre nós. Talvez eles pensem estamos juntos. Talvez eles pensem que estamos. Trágico. Caleb sentiu o calor subir pelo seu corpo. Pescoço. Ele odiava ser observado. Odiava sendo objeto de especulação. Foi exatamente o que ele vinha tentando evitar. Toda a sua vida adulta. Eu deveria ir, ele disse. Murmurou, já começando a empurrar o seu encosto da cadeira. Nora estendeu a mão, não tocando, mas detendo-o com ela. Vós. Não. Se você sair agora, você está apenas provando que eles estavam certos. Você está provando que você não pertence a este lugar. Caleb, ele congelou. Olhou para ela, frustrado e... O medo se misturava em seu peito. Eu não pertenço a este lugar. Aqui. Nora balançou a cabeça. Nem eu. Mas estamos aqui de qualquer forma. E talvez isso é o suficiente. Antes que Caleb pudesse responder, uma voz ecoou pelo sistema de som. Marcos estava de pé na frente da sala. Microfone na mão, sorrindo do jeito que os noivos fazem depois de beberem champanhe em excesso. Muito bem, pessoal. Eu só quero levar um momento para agradecer a algumas pessoas muito especiais. Pessoas que conseguiram sair esta noite. Caleb, ele sentiu um frio na barriga. Sabia o que estava acontecendo. Isso aconteceu antes mesmo de Marcos dizer qualquer coisa. Primeiramente, quero mandar um alô para meu velho amigo. Caleb Turner. Cara, faz tempo que não te vejo. Para sempre. Que bom que você pôde vir. A sala irrompeu em aplausos educados. Cabeças virou-se e seus olhares o encontraram. Caleb sentiu cada centímetro. Os músculos do seu corpo travaram. Ele queria afundar no chão. Ele queria desaparecer. Marcos ergueu o copo em direção ao fundo da sala, ainda sorrindo, alheio ao pânico que ele acabará de desencadear. Para o velho amigos, disse Marcos. A multidão respondeu em coro. A torrada. Caleb ficou paralisado. Suas mãos agarravam a borda do mesa. 200 pessoas acabavam de ser informadas exatamente onde ele estava. Havia 200 pessoas. Agora, olhando para o homem que veio sozinho. O homem que não pertencia. O homem que passou 15 anos garantindo que ninguém já o tinha observado tão de perto. Sua respiração ficou superficial. Sua visão estreitou-se, ele precisava sair imediatamente, agora. Mas então Nora fez algo inesperado. Ela se virou na cadeira. Olhou diretamente para ele e disse em voz alta,
o suficiente para que as pessoas próximas ouçam: olhe para mim. Os olhos de Caleb se arregalaram. Dela. Ela não estava sorrindo. Ela não estava tentando minimizar a situação. Ela estava sério, realista, inflexível. Olhe para mim, ela repetiu agora em voz mais baixa. Não eles. Caleb se obrigou a se concentrar nela. Rosto, na firmeza de seus olhos, em o fato de ela não estar olhando para ele com pena ou julgamento. Ela o olhava como se ele fosse uma pessoa, como se ele importasse, como se ele fosse não desaparecendo. Você ainda está aqui, disse Nora. Você não fugiu. Isso já é alguma coisa. De Caleb meu coração ainda estava acelerado, mas a sensação de aperto no peito começou a diminuir. Apenas um pouco, o suficiente para respirar. Um momento passou. Marcos seguiu em frente. Agradeça a outra pessoa e a atenção. Afastou-se de Caleb. Os sussurros desvaneceu. A sala retomou seu ritmo. Mas Caleb ainda conseguia sentir o réplica. Ele tinha sido visto por completo, inegavelmente viu, e ele não tinha visto. Desintegrou-se. Ele ainda estava sentado. Aqui, ainda respirando, ainda inteira. Nora ela pegou seu copo d'água e tomou um gole. Como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Ela perguntou. Caleb assentiu lentamente. Eu acho que então. Eles permaneceram à mesa pelo restante da recepção. Eles não dançam. Eles não se misturaram. Mas eles conversaram mesmo sobre solidão, divórcio e o medo de recomeçando. Sobre as pequenas coisas. As pessoas faziam-se desaparecer. Sobre o que significava ocupar espaço novamente depois de passar tanto tempo tentando evitar. E pela primeira vez em 15 anos, Caleb sentiu que não estava sozinho. Não. Porque alguém precisava dele, mas também porque alguém o viu. Conforme a noite chegava ao fim. E quando os convidados começaram a ir embora, Nora ficou parada. E juntou suas coisas, olhou para Caleb, sua expressão calorosa, mas incerta. Isso foi bom, disse ela. Conversar com alguém que entende. Caleb ela também estava de pé. Sim, estava e hesitou, depois puxou um pequeno negócio cartão da sua carteira e colocou-o no mesa. Se você quiser conversar novamente ou simplesmente sente-se em algum lugar e não sinta nada. Invisível, me liga. Caleb atendeu o levante o cartão. O nome dela estava impresso em preto simples. Letras seguidas de um número de telefone. Ele olhou para ela e por um momento ele queria dizer algo significativo, algo que capturou o que esta noite representou tinha o que queria dizer. Mas as palavras não vinham. Então ele apenas assentiu com a cabeça. Sim. Nora sorriu. Um pequeno sorriso genuíno. Coisa. Bom, porque eu estava falando sério. Você merece ser vista, Caleb. Então ela virou-se e caminhou em direção à saída. Deixando-o ali parado com o cartão dela. Em sua mão e uma sensação que ele não tinha permitiu-se ficar por um longo período. Esperança. Caleb dirigiu para casa naquela noite com o cartão de Nora estava no banco do passageiro. Assento. Ele ficava olhando para ele, olhando para o vermelho. Luzes como se pudessem desaparecer se ele desviou o olhar por muito tempo. Quando ele puxou ele entrou na garagem e sentou-se na caminhonete. Por vários minutos, com o motor desligado, olhando fixamente. Nas janelas escuras de sua casa. Lily ela havia deixado a luz da varanda acesa para ele. Sempre fazia isso. Ele pegou o cartão e enfiou-o no bolso do casaco antes indo para dentro. Lily estava acordada, sentada. No sofá com o laptop aberto e uma xícara de chá esfriando na mesinha lateral. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, o dela expressão cautelosa, mas esperançosa. E então? Ela perguntou, como foi? Caleb desligou-o. Pendurou a jaqueta no gancho perto da porta e tentou para encontrar as palavras certas. Ele esperava aquela noite seria insuportável. Ele tinha previsão era de que se passasse 2 horas contando minutos até que ele pudesse sair.
Mas em vez disso, ele havia conversado com alguém. Conversamos de verdade. E aquele pequeno gesto tinha. Abriu algo dentro dele que ele não tinha certeza de como fechar novamente. Isso estava tudo bem, disse ele, o que era verdade. Mas não tudo. Lily restringiu o seu foco. Olhos. Ela sempre fora capaz de perceber quando ele estava se contendo. Tudo bem. Caleb sentou-se na cadeira. Do outro lado da mesa, esfregando o rosto. Eu conversei com alguém, uma mulher. Ela também estava sozinha ali. Lily ligou seu laptop. Aliás, de repente fiquei muito mais interessado. E Caleb deu de ombros, tentando minimizar a situação. E conversamos. Só isso. Lily sorriu. Aquele tipo de sorriso que dizia, ela. Sabia mais do que estava disposto a admitir. Ótimo. Isso é muito bom, pai. Caleb não respondeu. Ele não tinha certeza se era bom. Ele não tinha certeza do que era. Tudo o que ele sabia era que, por algumas horas, ele tinha me sentido como uma pessoa novamente, não apenas como um objeto. Pai, não apenas alguém passando por dificuldades. Os movimentos, uma pessoa com pensamentos e medos e a capacidade de ser compreendido. E agora, sentado em sua casa silenciosa, ele sentia mais a ausência dessa conexão mais intensamente do que ele jamais sentirá qualquer coisa em anos. Os dias seguintes passaram lentamente. Caleb fui trabalhar, voltei para casa e preparei o jantar. A rotina na qual ele havia se apoiado por tanto tempo. De repente, sentiu um vazio. Ele se viu. Pensar em Nora em momentos estranhos. Enquanto lavava a louça. Enquanto dirigia para o supermercado. Enquanto estava deitada na cama à noite, encarando o teto, ele pensou. Ao pensar nisso, ele ficou olhando para o teto, sobre o jeito como ela o olhou quando ela disse, olhe para mim. Do jeito que ela tinha, não hesitou ao admitir que não saber como se priorizar. O jeito ela havia entendido sem precisar de uma explicação. Ele disse a si mesmo que era apenas um momento, uma breve conexão entre dois. Pessoas solitárias em um casamento. Não aconteceu não significava nada. Não precisava ir embora. Em qualquer lugar. Mas toda vez que ele passava por ele pensou, a jaqueta estava pendurada perto da porta sobre o cartão no bolso. E enquanto pensava no cartão, ele sentia uma atração que ele não podia ignorar. No quarto dia após o casamento, Lily descobriu ele parado na cozinha olhando fixamente para o telefone dele. Ela se encostou no ela cruzou os braços e disse, você está. Vai ligar para ela. Ou vai continuar. Você está se torturando. Caleb olhou para cima. Assustado. Do que você está falando? Lily lançou-lhe um olhar que dizia tudo. Não acreditou. A mulher do casamento. Você está estranha a semana toda. É só ligar para ela. Caleb largou o telefone. E balançou a cabeça. Não é isso. Simples. Lily inclinou a cabeça. Por que não? Caleb teve dificuldades em encontrar uma resposta que faz sentido, porque ele estava apavorado. Porque ele não havia deixado ninguém se aproximar. 15 anos. Porque a ideia de ser vulnerável novamente, parecia que estava parada à beira de um penhasco sem ideia de quão longe a queda foi. Porque eu não sei como para fazer isso, ele finalmente disse. Lily acalmou-se. Ela caminhou até lá e sentou-se ao lado. Mesa. Fazendo um gesto para que ele se juntasse a ela. Ele sim. Pai, você passou a minha vida inteira comigo. Cuidando de mim. Você tem sido a pessoa mais presente e confiável que já conheci. Eu sei disso, e sou muito grata por isso. Mas estou prestes a sair e preciso saber que você vai ficar bem quando eu estiver. Foi embora. Caleb sentiu um nó subir em sua garganta. Garganta. Eu vou ficar bem, Lily balançou a cabeça. Cabeça. Não, você ficará sozinho, e isso não é a mesma coisa. Ela estendeu a mão. Ela sentou-se à mesa e colocou a mão sobre a dele.
Isso me ensinou que não há problema em pedir ajuda, que está tudo bem deixar as pessoas entrarem, então por que você não faz isso por si mesmo? Caleb olhou para a filha e viu a pessoa em que ela se transformou. Forte, atenciosa, competente. Ela não precisava, ele não era mais o seu mundo inteiro. Ele precisava ter um mundo só dele. E se eu ligar para ela e não funcionar? Fora, perguntou ele em voz baixa. Lily apertou a mão dele. Então não. Malhar. Mas pelo menos você tentou. Pelo menos você apareceu por si mesma. Isso. Noite, depois que Lily subiu as escadas para enquanto estudava, Caleb sentou-se no sofá com seu. Ele tinha o telefone na mão. Ele puxou-o de Nora. Ele tirou o cartão do bolso do paletó e ficou olhando fixamente no número. Seu polegar pairou sobre a tela. Ele pensou em todos os motivos para não ligar. Ele pensou sobre a segurança de permanecer invisível. Ele pensou nos 15 anos que havia passado construir muros tão altos que ninguém pudesse ver por cima deles. E então ele pensou sobre a voz de Nora. Você merece ser vista. Caleb. Ele apertou o número e acertou. Ligar antes que ele pudesse mudar de ideia. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele estava prestes a desligar quando ela respondeu, olá. A voz dela era a mesma. Como ele se lembrava. Calmo, firme, real Nora, sou eu, Caleb. Do casamento, houve um breve silêncio, depois uma risada suave. Eu estava começando a achar que você não ia ligação. Caleb sentiu um alívio imenso. Eu não tinha certeza se deveria. O tom de Nora agora está mais quente. Que bom que você fez isso. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre nada e tudo. Sobre Lily indo para a faculdade e o emprego de Nora como uma designer gráfico, sobre o estranho sensação de recomeçar aos 40 anos, sobre como era exaustivo fingir você estava bem quando não estava. E em algum lugar no meio disso durante a conversa, Caleb percebeu que estava sorrindo. Sorrindo de verdade, não por obrigação. Por educação ou obrigação, mas porque ele queria. Antes de desligarem, Nora perguntou se ele gostaria de se encontrar para tomar um café. Caleb disse sim sem hesitar. Eles disse um dia e horário. E quando a ligação? Quando terminou, ele se sentou na sala de estar silenciosa. Sentindo algo que ele quase tinha esquecido. Antecipação, não medo, não pavor, apenas o simples, frágil esperança de que talvez, só talvez, ele poderia ser mais do que o papel que ele tinha. Ele mesmo se designou. O primeiro café deles transformou-se em uma segunda, depois em uma terceira. Eles nos conhecemos em um pequeno café no centro da cidade, o tipo com cadeiras diferentes e arte local em as paredes. Era fácil conversar com Nora. Ela não lhe pediu que fosse nada além disso. Do que ele mesmo. Ela não tentou consertá-lo. Ou preencher seus silêncios com vazio palavras de conforto. Ela apenas ouviu. E quando ela falava, ele também ouvia. Contou-lhe sobre o ex-marido, sobre o lenta erosão de sua identidade durante o casamento deles, sobre como ela havia passado 2 anos após o divórcio aprendendo a ocupar espaço novamente, sobre o medo de que ainda assim, às vezes, se infiltrava. Sussurrando se ela era demais ou não. Caleb compreendeu aquele medo. Ele tinha carregado uma versão diferente disso por anos. O medo de que se ele deixasse quem o visse, não encontraria nada. Vale a pena ver. Que ele passou tanto tempo sendo um pai que ele havia deixado de ser uma pessoa. Mas com Nora, ele não sentia daquele jeito. Ela o viu. Ela viu as partes dele que ainda estavam quebrados e o partes que estavam tentando se curar, e ela não desviou o olhar. Uma noite, depois eles estavam se vendo há algum tempo. Algumas semanas depois, Caleb a levou para o seu casa. Lily estava no andar de cima fazendo a lição de casa. E Caleb se sentiu nervoso de uma forma que já havia sentido antes. Não era esperado. Ele queria que eles se encontrassem. Ele queria que Lily visse que ele estava se esforçando.
Mas ele também estava apavorado com a ideia de trazer a entrada de Nora em sua vida significava admitir que as coisas estavam mudando, que o pequeno mundo controlado que ele havia construído não existia. Tempo suficiente. Lily desceu as escadas quando ela ouviu vozes na cozinha. Parou na porta, observando a visão de seu pai, parado ao lado de uma mulher que ela nunca tinha visto. Nora sorriu. E estendeu a mão. Você deve ser Lily. Seu pai fala de você o tempo todo. Tempo. Lily apertou a mão dela e então olhou para Caleb com um olhar que dizia que ela interrogá-lo mais tarde. Prazer em conhecê-lo. Você, disse Lily, com um tom cauteloso, mas não é hostil. Eles se sentaram à mesa da cozinha e conversaram. Por mais de 1 hora. Nora perguntou a Lily sobre faculdade, sobre seus planos, sobre o que ela estava animada e também assustada. Lily, que geralmente era reservada. Ela se abriu com estranhos. Ela falou sobre com vontade de estudar ciências ambientais, sobre o medo que ela tinha de deixar o pai sozinho, sobre como foi difícil se sentir preparado para algo e aterrorizado com isso no ao mesmo tempo. Nora ouviu sem julgar. E quando Lily terminou, ela disse algo. Isso fez o peito de Caleb apertar. Seu papai vai ficar bem. Sabe, ele está mais forte do que ele pensa que Lily olhou para Caleb, com o olhar suavizado. Sim, eu sei. Depois que Nora saiu daquele lugar à noite, Lily sentou-se com Caleb no sofá. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Algo que ela não fazia há anos. Eu como ela, disse ela baixinho. Caleb ele a abraçou. Sim, eu também. Os meses passaram mais rápido do que Caleb esperava. O verão chegou, e com a realidade iminente de Lily partida. Eles passaram as semanas arrumando as malas. Caixas, comprando material para o dormitório e experimentando sem falar enquanto tudo estava prestes a mudar. Nora estava lá. Durante a maior parte do tempo, ajudando quando ela poderiam, dando-lhes espaço quando ela precisava disso. Ela nunca pressionou. Ela nunca exigiu mais do que Caleb estava preparado para ceder. Ela simplesmente ficou. E isso a firmeza significava mais para ele do que ele sabia como dizer. No dia em que Lily partiu para na faculdade, Caleb a ajudou a carregar caixas para cima. 3 lances de escada em um dormitório prédio que cheirava a tinta fresca e energia nervosa. Pais e alunos os corredores estavam lotados, todos navegando pela mesma jornada agridoce. Transição. Quando tudo foi desempacotado. E chegou a hora de dizer adeus, Lily. Ela o acompanhou de volta até sua caminhonete. Ela olhou e encarou-o com a mesma expressão séria. Ela usava na manhã em que encontrou o convite de casamento. Prometa-me que você não vai desaparecer, disse ela. Caleb a puxou. Num abraço, apertando-a mais forte do que ele não fazia há anos. Eu prometo. Lily deu um passo. Ela voltou as costas e enxugou os olhos. Ótimo. Porque preciso que você seja feliz. Pai. Não apenas bem. Feliz. Caleb assentiu com a cabeça, com a garganta apertada demais para falar. Ele a observou voltar para dentro do prédio, seus ombros retos, ela deu passos firmes. Não olhou para trás. Ela não precisava. Ela sabia que ele faria isso. Estarei lá se ela fizer isso. A viagem de volta para casa foi longo e silencioso. Caleb ligou para Nora de estrada, e ela conversou com ele até que ele entrou na garagem. A casa parecia mais vazio do que nunca. O quarto de Lily ainda estava cheio de suas coisas, mas a ausência era mais marcante que a presença. Caleb sentou-se no sofá e se deixou levar. Sinta isso, a tristeza, o orgulho, o medo, a estranha e frágil esperança de que talvez ele poderia construir uma vida que não fosse definida por perda. Nora veio naquela noite. Ela não disse muita coisa. Apenas sentou-se ao lado. E deixou em silêncio. E quando ele finalmente falou, sua voz estava rouca, mas calma. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ser apenas eu mesma. Nora levou a mão dele.
Você não precisa descobrir tudo ou nada esta noite. Você só precisa continuar aparecendo um dia de cada vez. Ao longo do no ano seguinte, Caleb fez exatamente isso. Ele continuava aparecendo por si mesmo, por Nora, pela vida que ele estava lenta e cuidadosamente vivendo. Prédio. Eles foram a jantares e filmes. Eles faziam viagens de fim de semana para lugares que Caleb nunca tinha pensado em visitar. Eles brigavam às vezes por coisas pequenas e coisas grandes. E eles aprenderam como lidar com conflitos sem fugir. Caleb aprendi que o amor não precisa significar nada. Perder-se, ser visto não sempre termina em dor. Aquela felicidade não é algo que seria tirado no momento em que ele estendeu a mão para pegá-la. Lily veio. Lily observou-os se movimentarem pela cozinha, o ritmo fácil que eles haviam encontrado, e ela sorriu de um jeito que disse a Caleb que ela aprovado. Depois do jantar, Lily o chamou para um canto. Você está diferente, disse ela. Caleb ergueu uma sobrancelha. Diferente de como ela pensei por um momento e então disse tipo você está realmente aqui, não apenas a caminho. Faça as coisas como se estivesse vivendo. Um ano após o casamento, Marcos convidou Caleb e Nora foram à festa de aniversário dele. Foi no mesmo local, no mesmo salão. Com os lustres de cristal e branco lençóis. Mas desta vez Caleb não se sentou na mesa do fundo. Ele não se escondeu atrás de seu telefone ou contar os minutos até que ele poderia ir embora. Ele ficou no centro de um quarto com Nora ao lado dele. Rodeado por pessoas que o viram e fizeram não desviar o olhar. E quando Marcos levantou seu copo para brindar aos velhos e novos amigos. No início, Caleb também ergueu seu copo. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam para no estacionamento, Nora olhou para ele e Caleb perguntou, você está bem sobre a questão? Ele pensou sobre a homem que ele fora um ano atrás, aquele que tinham ido de carro até o mesmo local, convencidos ele não pertencia a lugar nenhum. Ele pensou sobre os muros que ele havia construído e a lenta e dolorosa trabalho de derrubá-los. Ele pensou sobre Lily se saindo muito bem na escola, ligando ele a convidava todas as semanas para compartilhar a vida dela. Pensou no fato de que ele não mais sentia que ele estava desaparecendo. Sim, ele disse, e estava falando sério. Eu sou certo. Nora sorriu e deslizou a mão para dentro dele. Eles caminharam até o caminhão. Juntos, duas pessoas que haviam aprendido a mesma lição difícil. Que ser invisível dava uma sensação de segurança, que ser visto era assustador, mas isso e no fim, a única maneira de realmente viver era deixar-se encontrar. Caleb Turner passou 15 anos se diminuindo. Mas agora, de pé sob as estrelas com alguém que sabia seu nome e sua história. E suas cicatrizes, ele finalmente entendeu. O que Lily estava tentando lhe dizer o tempo todo. Ser um bom pai não significa apagar a si mesmo. E às vezes a coisa mais corajosa que uma pessoa poderia fazer era deixar-se ver.